Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, nesse vídeo aqui eu vou contar um caso de traição bem cruel para vocês que curtem o assunto, não é? Vou falar algumas conclusões de alguns casos que eu falei em outros vídeos aqui do nosso canal. Então vamos abordar aqui as coisas mais importantes, tá certo? Bom, o primeiro que eu separei aqui é o seguinte: no vídeo passado eu falei sobre Lilith, que tem uma lenda que fala que foi a primeira mulher, que foi feita no sexto dia, de igualdade ali com Adão e tal. E um rapaz, o nome dele é o Leonardo Reis, ele deixou um comentário dizendo onde eu peguei essa informação e etc. Aí eu passei, né, o versículo que foi informado no site que eu vi. Essa lenda eu já conheço há bastante tempo, mas eu não procurei na Bíblia para saber se é verídica ou não. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muitas coisas circulam como lenda. E tem aquelas coisas também que eu não sei se vocês já ouviram falar de concílio, que a igreja fazia reuniões e a igreja determinava o que entrava na Bíblia ou não. Caso vocês tenham alguma dúvida, pesquisem sobre isso. Eu curto muito ler sobre história, história geral, história do mundo. Então, esses assuntos que às vezes eu abordo aqui é porque em algum determinado momento da minha vida eu tive essas informações. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. As religiões, elas se iniciaram ali na região que conhecemos hoje como Oriente Médio. Eu não sei se vocês já escutaram alguns nomes que eu vou citar aqui. Provavelmente muitos já escutaram falar da Babilônia, da Suméria, Mesopotâmia. Não sei se vocês conhecem. Fica naquela região ali do Oriente Médio, entre o rio Tigres e Eufrates. Se não me falha a memória, isso eu não anotei aqui para falar para vocês. Mas é porque eu tinha uma paixão por religiões e por mitologia. Então, eu sempre pesquisei muito sobre isso. Inclusive, o famoso Jardim do Éden, que é falado na Bíblia, pode ser que o local dele original, não é? Seria ali entre esses rios que eu citei aqui, o Tigres e o Eufrates. Eu sou um estudioso, eu gosto de ler sobre vários assuntos. E tem alguns anos que eu ouvi falar sobre uns pergaminhos que foram encontrados em cavernas e que tinham livros que não estão na Bíblia. São chamados de não canônicos, algo assim. E esses livros, tem lá o livro de Judas e de outros que não entraram na Bíblia. Eu não sei se vocês sabem, parece que o Velho Testamento da Bíblia foi tirado da Torá lá dos judeus. E o Novo Testamento até tem uma certa diferença, porque no Velho, Deus era mais severo, mais bravo, digamos assim. E já no Novo Testamento, ele parece ser mais brando, mais ameno, mais carinhoso, não é? Então, tem essas coisas que são às vezes modificadas, tem traduções também que são adaptadas, tem palavras na escritura antiga que não tinham tradução, então muitas coisas podem ser modificadas, segundo o que contam alguns estudiosos. Mas a minha função aqui não é essa. É apenas dizer que eu mostrei para ele, eu botei o link do site de onde eu peguei isso, apesar de que eu já vi em vários outros sites essa informação sobre essa lenda de Lilith. Eu não estou afirmando aqui que é verdadeira ou não, se bem que, para o contexto que eu quis usar o papel de Lilith e de Eva, foi no contexto da traição. E nós sabemos que Eva, ela sucumbiu, ela traiu, porque ela, mesmo sendo avisada que não era para comer o fruto proibido,
ela caiu no papo da serpente e ainda conduziu Adão para fazer o mesmo que ela. E ambos consumiram do fruto proibido e foram assim expulsos do paraíso. Então o contexto foi esse. O contexto não foi de duvidar de livro nenhum e nem de falar o que é verdade ou não do que está nas escrituras. Essa não foi a função do vídeo. Mas agradeço muito aí ao Leonardo Reis pelo seu comentário, muito obrigado. Bom que esclarecemos isso. Eu não estou afirmando aqui que é real, mas que eu já ouvi vários comentários em vários sites, em vários livros abordando esse assunto de Lilith. E mais uma vez, não estou aqui defendendo nenhum lado nem o outro, não sei se é verdade. Eu tenho alguns conhecimentos em várias áreas, eu não domino nem 1%. Tem muita coisa que todos nós temos que aprender ainda. Ninguém é dono da razão. E eu também aqui não estou querendo posar que eu sei de tudo. Quem dera eu soubesse mais do que eu sei. Mas eu confesso que eu leio muito. Confesso também que sou vidrado desde novinho em coisas sobre mitologia, religião, origens das religiões. Tem até um assunto interessante que vocês que gostam de religião, vocês poderiam abordar o tema Anunnakis, que surgiu ali, mais ou menos na região ali que eu falei do Oriente Médio, onde conta que os deuses, né, podem ser alienígenas que modificaram a genética dos habitantes da Terra, surgindo a raça humana. Ali aborda muito conceitos sobre as origens das religiões que nós conhecemos. Então, se você gosta desse assunto, dá uma pesquisada aí na internet, que vocês com certeza acharão muitos assuntos. Tem inclusive vários pergaminhos, vários hieroglifos, essas coisas em cavernas encontradas, que contam histórias parecidas. E eu não sei se vocês sabem, algumas religiões e algumas mitologias têm muitas similaridades. Quando se trata do assunto dilúvio, por exemplo, em várias culturas antigas são citadas esse mesmo assunto, com nomes diferentes, as pessoas participantes do evento também com nomes diferentes. Eu também posso dizer para vocês que existem vários deuses em várias culturas que são similares. Então tem muitas coisas que a gente não sabe ao certo se é verdade ou não, como surgiu, por que de cada coisa ser como é. Então eu não estou aqui para afirmar nada. Eu só estou dizendo que eu gosto de colher bastante informação sobre tudo que me interessa e eu tomo as minhas decisões e penso o que eu acho certo ou o que eu acho errado. É basicamente isso. Mas eu volto a dizer, não estou aqui para tentar induzir ninguém a nada. Eu só digo que vocês devem pesquisar, ler bastante. Só isso, não é nada demais, tá certo, gente? Bom, teve um assunto que eu abordei num dos vídeos passado. Eu até tentei dar uma olhada para ver se eu achava, mas são tantos vídeos que eu não me lembro do título, mas vocês vão lembrar da história. Um rapaz casado, ele mentiu para a noiva, que depois virou esposa, que ele fumava, que ele bebia, e ela cristã, não é? Só que ela descobriu, e eles tiveram um momento ali, morando junto, mas com ele dormindo longe dela, né, no outro quarto ou na sala, e eles tinham um bebezinho. Aí ele me mandou mensagem e tal, um e-mail, dizendo, contando a história. Aí eu gravei o vídeo falando para ele se entregar, ir à igreja junto da esposa, porque o casamento é isso, vocês dois se tornam um só, e vocês têm que continuar a vida de vocês assim, dessa forma, com muita conversa, com muita parceria, tem que ter sentimento e sempre utilizar da verdade. Então eu falei para ele, disse o que ele deveria fazer. A esposa viu o vídeo que eu falei, viu alguns outros vídeos também, aí ela depois me mandou um e-mail dizendo que teve uma revelação sobre mim, sobre o meu futuro, e eu já vou abordar sobre esse assunto.
Bom, eu gostaria de pedir o seguinte: quando vocês me mandarem e-mail, eu quero que seja somente vocês falando do casamento de vocês. Se vocês estão progredindo, se está tudo dando certo, se ele realmente deixou os vícios, se o casal está frequentando a igreja juntos, levando o bebê, já mostrando o caminho certo para a criança. Isso que eu quero saber. Inclusive, fico muito feliz que ele tenha realmente abandonado os vícios e que vocês dois estejam agindo como um casal, como deve ser. E eu desejo muitas felicidades para vocês. Mas agora falando para a esposa. Bom, essa revelação que você teve, que eu até falei em outro vídeo sobre isso, você me disse que viu, eu demonstrei até uma certa empolgação, não é? Porque, pelo que ela me falou, dos sonhos que ela teve, esses sonhos foram compatíveis com os sonhos que eu tive sobre uma mulher. Eu até coloquei, acho que o título, se eu não me engano, que o amor da minha vida estava na igreja. Era algo assim, eu não me recordo mesmo, porque é um assunto que eu já tirei da minha cabeça. Então é por isso que eu não me recordo. Eu tenho tantas coisas que eu faço, eu escrevo, outras coisas profissionais que eu faço também, e que ocupam muito espaço do meu tempo. E no momento, eu só estou pensando no meu lado profissional. Eu não estou pensando em outras coisas. Com relação ao meu futuro, se eu for querer me envolver com alguma garota, vai ser o seguinte: vai ser totalmente diferente dessa mulher que eu vi nos sonhos. E dessa mulher que a moça aqui da revelação falou que é a mulher dos meus sonhos. Eu já decidi isso, vai ser qualquer uma diferente dessa mulher. A fisionomia é diferente e também as coisas que ela faz, totalmente diferente. O que eu tinha que fazer com relação a isso, eu já fiz e não aconteceu nada. Então é uma coisa que eu desisti e eu não vou voltar atrás nesse assunto. Eu já peço de imediato que não me mande mais e-mail falando desse assunto, porque é um assunto que ficou no passado. E se é algo espiritual, vontade de sei lá quem, que isso aconteça, não me interessa. Não estou preocupado com isso, não estou pensando nisso. E como eu disse, se for o caso de eu pensar nisso de relacionamento, será com alguma mulher totalmente diferente. Mas volto a dizer, esse negócio de relacionamento e sentimentos não estão nos meus planos. Eu não gosto, gente, de me decepcionar com ninguém. E quando uma pessoa me decepciona, ela vai fazer isso só uma vez. É basicamente isso, não tem conversa. Eu sou desse tipo. Portanto, eu não gosto de decepcionar ninguém. Eu não gosto de fazer mal a ninguém. Mas se tenta me fazer, eu tenho que me defender. É claro, eu não vou virar brinquedo na mão de ninguém, não é? Bom, então explicado esses dois casos aqui rapidamente, tem um outro caso que eu falei num outro vídeo do rapaz que ele era apaixonado pela vizinha que tinha chegado no início do ano e tal. Isso já tem um tempo já. O que acontece? O pai da vizinha chegou até ele, foi conversar com ele, porque ouviu uma conversa da filha dele com essa amiga dele, que ele achava que estava tentando ajudar ele a conquistar a menina. Essa história é o seguinte: a amiga dele falou com ele que essa vizinha que ele gostava estava apaixonada pelo um bandidinho da rua deles, um traficante. E ele acreditou nisso. Só que o pai da garota, da vizinha, contou uma outra história para ele. Contou o seguinte: contou que essa garota começou a inventar um monte de coisa dele, dizendo que ele era gay, que ele saía com homens e sei lá o quê, e a menina estava interessada nele. Aí o pai achou meio estranho, por que que ele é isso tudo, mas ele fica olhando para você com uma carinha de coitado, como se tivesse apaixonado. O pai percebeu, para vocês terem uma ideia. Aí o cara encucado, tinha simpatizado com ele, foi perguntar a ele. Aí ele falou: como é que é o negócio? Me chamou de quê? Aí eles conversando, aí botou frente a frente com a garota. Aí a amiga dele chorando
disse que inventou isso tudo porque era apaixonada por ele. Olha que doideira, rapaz. O cara... Aí a vizinha que ele estava apaixonado achou que ele não era chegado. Olha só que doideira, cara. Aí o que acontece? Olha só para vocês verem como são as coisas, hein? Às vezes os amigos dão conselhos para a gente errados porque tem segundas intenções. Aí, pelo menos essa história aqui ficou tudo bem. Ele começou a namorar a vizinha, estão num relacionamento sério. A amiga deixou de ser amiga, se afastaram, é claro, não é? Porque ela tinha sentimentos por ele. Olha, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Pelo que eu fico sabendo aí, o que tem de gente que atrapalha o relacionamento dos outros. Olha, eu conheço várias histórias de pais que impedem a filha ou o filho de ter um relacionamento com alguém que a gente sabe que é uma pessoa boa e depois permite que esses filhos ou filhas tenham um envolvimento com certas pessoas que são erradas, que a gente sabe que são ruins. E eu não entendo isso. Eu vejo muitos casos quando os pais interferem nos relacionamentos dos filhos, geralmente dão errado. Eu acho que a escolha tem que partir do filho ou da filha, porque o coração deles vai mostrar algo que a gente não detectou. Eu, como pai, quando a minha filha começou a namorar o marido dela, ela fez escondido, sem as pessoas da família saberem. Só que eu, por ser uma pessoa assim com muito conhecimento, tenho muitas amizades, recebi a informação do namoro dela antes de todo mundo. Só que eu fiquei quieto, não falei nada. Eu fingi que eu não sabia. Então tinha uma amiga minha que sempre passava e observava e me contava tudo o que via. Começou o namoro na escola, tá, gente? No aniversário de 15 anos da minha filha, o rapaz foi. E o pessoal achando que eu não sabia, e eu já sabia. Até algumas pessoas da família no início foram assim meio que contra. Aí eu tive que interferir e falei para todo mundo que quem decidiria isso seria ela, ou eu, né, como pai, como responsável. Inclusive, ela comentou sobre o relacionamento dela antes para a esposa do meu irmão. E um tempo depois, ela comentou comigo. Só que eu disse para ela que eu já sabia. Aí ela matou a charada. Ah, foi aquela mulher que passava por mim que te falou isso, né? Eu falei assim, justamente, mas eu já sabia da situação. Então eu não quis interferir. É claro que eu sempre falava com ela, eu explicava o seguinte: olha, não me arrume namorado que não presta, porque aí você vai me colocar em situação ruim. Aí ela me perguntou, por quê? É porque eu poderei fazer algo que a justiça pode não gostar muito. Aí eu falava para ela, eu explicava para ela, não se envolva com pessoas que cometem coisas erradas. Simples. Se o homem for um homem bom, de caráter, vai ser bem recebido por mim. Mas se for o contrário, vai ser pessimamente recebido por mim. E vai dar ruim. Aí, acredito eu, pelo amor que ela sente por mim e pelo respeito, ela encontrou um rapaz que é uma pessoa boa. E estão juntos até hoje. A minha filha tem uma filha, que é a minha neta, e tudo correu bem. Eu deixei que ela escolhesse o amor da vida dela, fiz o possível para não interferir nesse assunto, porque o que eu mais vejo são filhos ou filhas sofrendo as consequências das escolhas dos seus pais, porque os pais decidiram achando que tem governo e devem mandar nas atitudes dos filhos, fazendo com que a vida dos filhos se torne um inferno o resto da vida. A maioria dos casos que eu vejo dos pais decidindo sobre isso de relacionamento dos filhos dá ruim. Acontecem coisas ruins. Então atenção, pais e mães que acham que são deuses. Não são. E sobre os amigos que dão conselhos errados a fim de prejudicar a vida dos seus amigos, não é? Muito cuidado quando você for ouvir conselhos dos seus amigos. Eles podem destruir a sua felicidade.
O que eu aconselho a você é que use a sua cabeça e o seu coração. Você, no fundo, sabe se está indo no caminho certo. Você, no fundo, sabe se encontrou a pessoa certa da sua vida. Então tenha muito cuidado com os conselhos de outras pessoas, porque tem gente que não suporta a ideia de ver a gente feliz. É só isso que eu tenho a dizer para vocês sobre isso. Então parabéns aí ao rapaz e pela sorte que teve. Nesse caso aqui, a interferência do pai da garota foi em benefício da filha, porque a filha gostava do rapaz, o rapaz gostava dela e foi uma mentira inventada pela amiga para fazer com que os dois não ficassem juntos, porque ela tinha esperança de ficar com o rapaz. Mas tudo foi resolvido. Agora, quando você interfere tentando prejudicar a escolha que seu filho teve ou que a sua filha teve, você pode estar condenando a felicidade deles, porque você tem que deixar eles seguirem o coração deles, assim como todos nós seguimos o nosso coração, a nossa mente. A gente não deve certas coisas de nossas vidas, onde que nós é que devemos decidir, deixar com que outras pessoas decidam por nós. Não é. A gente tem que ter responsabilidade, tem coisas que só dependem da gente. Nós é que decidimos com quem vamos ficar ou não. Não são outras pessoas, porque é sinal de fracasso na certa. E agora nós vamos ao caso de traição cruel que eu falei no início desse vídeo aqui. Bom, eu anotei aqui as pessoas envolvidas nesse assunto. É um homem de 28 anos, ele tinha uma noiva de 24 anos, ele tem um irmão também de 24 anos, tem a irmã da noiva dele, que tem 22 anos, e nessa história também participa a noiva do irmão dele, que tem 23 anos, é uma moça rica, de família rica, e a amiga da noiva dele, que é uma mulher casada. E essa história é o seguinte: eles perderam os pais desde novo. Então, ele como mais velho, ele cuidava do irmão, eles eram sozinhos, ele trabalhou muito durante a vida dele, conseguiu cursar uma faculdade com muita luta, ele correu atrás, conseguiu bolsa, ele trabalhava, então ele tinha uma vida humilde com o irmão, mas deu para fazer isso tudo, ele se formou em advogado. Ele começou a pagar a faculdade do irmão. O irmão já estava na faculdade há mais ou menos um ano. E nisso, ele noivo, a noiva dele sempre estava na casa deles, não é? O irmão também tinha a namorada dele, que depois virou noiva e tal. Foi passando o tempo, não é? Eles ali convivendo harmonicamente. A noiva dele disse para ele que estava grávida. Aí ele ficou muito feliz, o sonho dele sempre foi ser pai, não é? Bem natural isso. Só que com o tempo ele percebeu que ela estava um pouco diferente, um pouco estranha. Aí teve um dia que ela chegou nele e falou o seguinte, presta atenção na história, gente. Ela pediu para que ele dormisse com a irmã dela, de 22 anos, que ela queria porque a irmã era apaixonada nele e que isso se tornou uma fantasia dela. Ela queria que ele ficasse com a irmã dela. Ele não entendeu muito, ele pensou, poxa, se ela me ama, ela vai permitir que eu fique com a irmã dela? E aqui eu faço uma interrupção. Esse é um indício fortíssimo que tem coisa errada. Se a sua mulher ou o seu marido quer te oferecer para alguém, é praticamente certo que essa pessoa, o seu companheiro ou a sua companheira, faça coisas por fora. Para achar isso normal é porque faz alguma coisa. Não estou querendo julgar ninguém não, mas é bem provável. Aí o que acontece? Ele suspeitando disso, ele ficou estranho também, claro, né, com dúvidas. Um dia, a amiga dela, que era a melhor amiga dela, e era também casada, encontrou com ele na rua. E nisso que encontrou com ele na rua, ela estava junto do marido e eles pararam para conversar. Aí ela falou, ainda bem que te encontrei aqui, porque o que eu tenho a falar para você, eu não posso falar por celular e nem com a sua noiva perto. Esses dias, ela conversando comigo, ela disse que o filho que ela estava esperando não era seu. Aí ele falou, como assim? Mas ela disse quem é o pai?
Aí a amiga falou, não falou quem é o pai. Eu tentei perguntar a ela e ela não me disse. Ela disse para eu guardar segredo, mas ela não iria dizer quem era o pai. E eu conversando com o meu marido, nós decidimos chegar até você para te falar isso. Cara, ele ficou maluco. Imagina, não era filho dele. E ele querendo saber quem era o pai. Aí ele pegou, foi até a irmã dela e começou a conversar com ela e ele gravando tudo no celular. E ele falando, poxa, você é afim de mim e tal, e pá, a mulher querendo ficar com ele e tal, tentando agarrar ele para fazer o que a irmã pediu. Aí ele falou com ela, fala a verdade para mim, por que que a sua irmã quer que eu faça isso com você? Aí ele ficou pressionando ela e ela acabou falando, sabe por quê? Já tem quase um ano que ela está de caso com seu irmão e ela engravidou do seu irmão. E ele gravando isso tudo. Aí ele, tá certo, muito obrigado, mas a gente não vai ficar junto não. Você é muito linda, mas eu não sou esse tipo de homem não que a sua irmã e você estão pensando que eu sou não. Ele pegou, saiu, foi para a casa dele e falou com a noiva dele. Me conte toda a história. Você começou um caso com meu irmão, já tem mais ou menos um ano. Você engravidou dele. Vocês continuam tendo um caso. E você querendo me forçar a ficar com a sua irmã. E eu quero que você me explique essa história toda. Aí ela chorando muito, pedindo perdão. Disse que se sentiu arrependida de ter sacaneado um homem tão bom. Ela conseguiu convencer a irmã dela a ficar com ele por arrependimento, por estar traindo com o irmão dele. A irmã aceitou e ela armou esse plano aí. Aí ele perguntou, e você iria esconder de mim que a criança não é minha? Aí ela falou, sim, porque eu não quero atrapalhar a vida do seu irmão, que está noivo de uma mulher rica. Aí ele foi e falou com ela, poxa, que interessante, não é? Você preocupada com a felicidade do meu irmão, com o bem-estar do meu irmão, e não se preocupou com a minha. Aí ela chorando pra caramba, ela confessou tudo, ele pegou, estava gravando tudo, e ele falou com ela assim, olha, faz o seguinte, arrume as suas coisas, que eu vou arrumar as coisas do meu irmão, e vocês dois não ficam mais aqui comigo. Vocês sigam a vida de vocês. Aí ele arrumou tudo em sacos de lixo, colocou ela para fora. O irmão não apareceu, é claro que ela ligou para ele avisando, e nisso ele foi até a casa da noiva do irmão. Ele mostrou as conversas que ele gravou, não é? E contou tudo para ela. Ela pegou e falou, olha, é o seguinte, já que ele fez isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar o nosso caso também. Eles começaram a se relacionar, ele com essa menina rica. Enquanto isso, o irmão desaparecido. Nem mandava mensagem para a noiva e nem para o irmão, porque ele já sabia que todo mundo sabia da história. Passou mais ou menos ali, tipo, um ano disso tudo que aconteceu, não é? E por obra do destino, ele estava, esse principal da história, com a atual esposa dele, porque ele casou com a menina rica e ela estava grávida, e ele foi com a esposa a um supermercado. E lá, quem ele encontra? O irmão dele trabalhando no supermercado e a ex dele indo lá no supermercado com a criança para visitá-lo. E ele sabia que o irmão estava morando com essa ex, né? Só que tem um detalhe, o irmão dele continuou traindo ela torta e à direito. Inclusive tinha um caso com a irmã dela também. O irmão dele era bem safadinho, né? Só que a vida levou ele para um lugar ruim, não é? Porque ele estava trabalhando, não tinha condição de vida, vivia devendo às pessoas, se tornou alguém viciado em substâncias ilícitas e eles viviam em locais ruins, porque a família dela também não concordava com o casamento, não achou legal o que a filha fez. E por outro lado, o irmão dele, é claro que advogado e casado com uma mulher rica, deixou de pagar a faculdade do irmão traidor, não é? Porque ele pagava a faculdade do irmão ainda, e o irmão fez isso tudo com ele. Eu acho que nesse caso aí o karma também foi bem generoso, não é? Pelo menos
os traidores, terão aquela coisa da maldade que eles fizeram e o tiro saiu pela culatra, né? Porque o irmão que foi traído acabou ficando com o prêmio, que era a noiva rica do irmão traidor. E é um casal muito feliz que tem um bebezinho vindo a caminho. E nisso a gente observa que muitas vezes acontece isso, daquelas pessoas maléficas estarem presentes em nossas vidas, se passando por pessoas boas. Você pode observar que tem muita gente que nos abraça, diz que gosta da gente, mas fica tramando contra a gente, tramando pelas costas ou dando conselhos errados para fazer com que você nunca seja feliz. Então é por isso que eu digo muito cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Observe o comportamento, observe o que as pessoas falam, observe os seus atos, porque você pode perceber que tem algumas incoerências. Lembre-se, tem muita gente que não quer ver a gente feliz. Esse foi o vídeo de hoje. Se puder, inscreva-se para nos ajudar aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!